Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retornar ao nosso livro de Oseias no Velho Testamento e já estamos no capítulo 7, no verso 11. Nós vimos algumas considerações acerca do amor de Deus, da forma como Deus fala aos líderes daquela nação, nomeadamente aos sacerdotes, aos reis, aos príncipes. E aqui encontramos realmente a nação de Israel nesta situação perigosa. Uma situação realmente que leva o povo a se afastar de Deus e a autoridade espiritual e política da nação de Israel eram os primeiros a facilitar, a ajudar, a incentivar, a estimular este afastamento de Deus. E realmente quando uma nação começa nesta toada, é uma descendência, uma queda para a morte. É uma espiral de morte que o povo de Israel estava a enfrentar. E nós vamos ver como Deus continua a falar ao coração deste povo, ainda que eles tenham um coração endurecido. Então vamos ver aqui o livro de Oseias, no capítulo 7, o verso 11. Diz assim: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chama o Egito e vão para a Síria. Temos aqui este texto que nos apresenta então a nação de Israel como uma pomba. É interessante ver esta imagem aqui, uma pomba enganada. Se há algo que caracteriza os pombos, é o seu sentido de orientação. Eles podem fazer milhares de quilómetros, mas sabem sempre regressar até ao seu pombal. No entanto, o texto bíblico mostra aqui que a nação de Israel, que é designada por Efraim, é um outro sinónimo para a nação de Israel, é uma pomba que perdeu o seu sentido de orientação. Está sem entendimento, está sem rumo, está sem propósito. Não sabe realmente como conduzir a sua vida. Por isso, voltou-se para o Egito. Vejam a ironia do destino, como diz o povo. Vejam aqui, no fundo, esta falta de entendimento. Voltaram para aquele que havia escravizado a nação de Israel. Voltaram para o Egito para pedir auxílio em vez de se voltarem para Deus. Não buscaram a Deus e por isso eles ficaram completamente desorientados. Quando alguém busca a Deus com humildade, Deus se revela. Eu tenho ouvido várias pessoas a dizer: eu procurei Deus e não encontrei. Eu quero dizer que você ou procurou mal ou procurou no sítio errado. Quando nós procuramos efetivamente a Deus, Deus está perto, Ele quer se revelar. Se você tem sinceridade no seu coração e busca a Deus, Deus vai se revelar. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Diz a palavra de Deus, é promessas de Deus para si. Então, se está nessa busca, Deus vai se revelar. Esteja atento, fique realmente com os sentidos bem ativos, porque Deus quer falar consigo. Israel aqui ficou desorientado, não encontrou Deus, porque eles buscaram no sítio errado. E quantas vezes nós não buscamos as coisas no sítio certo? E por isso mesmo ficamos desorientados, ficamos sem saber qual o rumo. Eu lembro-me, quando era pequeno, brincava, aquela brincadeira de se esconder um objeto. Então alguém escondia o objeto e um grupo de crianças andava à procura desse objeto. E conforme se aproximava desse objeto, o elemento que tinha escondido iria dizendo: estás mais quente, estás mais frio. Quanto mais perto estávamos do objeto, mais quente estávamos. E havia às vezes crianças que se afastavam centenas de metros à procura desse objeto e nem se apercebiam que estavam cada vez mais distantes desse dito objeto. A vida cristã é um pouco assim, é quase como essa brincadeira de crianças, no sentido que podemos estar à procura de Deus, mas cada vez estamos a caminhar para mais longe. E se nós não vamos ouvindo
a voz daquele que orienta a nossa vida, dizendo que estás cada vez mais frio, estás cada vez mais longe, estás cada vez mais afastado, ou estás cada vez mais próximo, estás quase a encontrar Deus. Se nós não vamos ouvindo essa voz que fala connosco, a voz do Espírito Santo que toca o nosso coração, muitas vezes chegamos a ser como esta pomba completamente desorientada, buscando o auxílio naqueles que haviam escravizado e, consequentemente, sofrendo a penalidade disso, sendo levados para a Síria, para o cativeiro. Então temos aqui esta nação de Israel, que é uma nação que se está a tornar arrogante, soberba, cada vez mais orgulhosa de si própria, capaz de pensar que só por si chega lá, não precisa dar auxílio de ninguém, não precisa sequer do auxílio de Deus, e cada vez esta nação está-se a afundar mais e mais, não procurando no sítio certo, não abandonando o seu pecado, não abandonando a sua arrogância. Precisamos realmente caminhar com humildade. A humildade é o caminho para o encontro com Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que é humilde, Deus o exaltará. Aquele, por sua vez, que é orgulhoso, Deus o irá abater. Achei curioso, esta semana estava a falar com uma pessoa e ela estava a dizer, há pouco tempo, há poucos dias, há poucas semanas, a minha vida deu uma grande volta. Eu estava abatido, estava desanimado, desencorajado. Há poucas semanas deu uma grande volta. E eu perguntei, mas consegues identificar o porquê dessa volta? E eu creio que a pessoa não chegou bem a entender a razão da sua mudança. Eu creio que teve a ver com esta mudança do coração, mudança de reconhecer o seu erro, abandonar o seu pecado. E quando isto acontece, nem nós nos damos conta de que a mudança aconteceu. Enquanto nos mantemos orgulhosos, amargurados com a vida, a pensar que somos as maiores vítimas do mundo, está tudo contra nós, enquanto mantemos esses pressupostos, vamos-nos cada vez afastando mais de Deus e dos outros. Quando humildemente reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão a quem ofendemos, reconciliamos-nos com quem estávamos zangados, então a nossa vida muda completamente. Experimente isso na sua própria vida, vai ver como as mudanças serão significativas. E é isto que Deus nos ensina aqui, com este orgulho e esta arrogância da nação de Israel, que cada vez se afundava mais. Diz o verso 10 exatamente isto: a soberba de Israel abertamente o acusa. Vejam bem como a nação de Israel estava cada vez mais a se afundar no seu próprio orgulho. Havia uma frase há uns anos atrás que defendiam no sentido de que estamos orgulhosamente sós. O orgulho nunca foi bom e, de facto, o orgulho conduz-nos à solidão. Isso não havia nada que realmente nos fizesse ficar cada vez mais sós, era de facto o nosso próprio orgulho como nação. E eu creio que como nação temos que pedir perdão. Pedir perdão àqueles que ofendemos, àqueles que maltratamos. Nós que somos um povo acolhedor, um povo que sabe ser hospitaleiro. Durante séculos tratamos mal outros povos. Discriminamos racialmente outros povos. Muitas vezes não fomos a tal hospitalidade, perdemos-la, e nós precisamos pedir perdão por isso. Precisamos voltar a ser um povo que assume as suas responsabilidades. Eu creio que seria bonito que os nossos líderes políticos, que são, no fundo, os nossos representantes, assumissem as suas falhas das atrocidades que cometemos, mesmo no período, mais dourado da nossa nação, quando cometemos atrocidades contra muitos povos que colonizamos até, atitudes que foram tidas muitas vezes erradas, e nós precisamos de pedir perdão. Não quero dizer com isso que as coisas não poderiam ter sido diferentes. Aliás, eu creio que sim. Quando temos a humildade suficiente para reconhecer as nossas falhas, normalmente as coisas são diferentes. A nação de Israel aqui estava orgulhosa e o seu próprio orgulho a acusava, diz o texto bíblico. O verso 12 prossegue: quando foram sobre eles, estenderei a minha rede como as aves dos céus, e os farei descer, castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, como o trigo e para o vinho, e se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Vejam que o povo se encontrava nos festivais populares, bebiam e embebadavam-se, tinham estas atitudes que nós vemos descritas aqui,
e estavam longe de Deus, já não mais clamavam a Deus. Este é o perigo de uma vida tranquila. Quando nós temos a despensa cheia de comer, quando o trabalho corre bem, temos a conta bancária mais ou menos estável, as contas estão mais ou menos pagas, a nossa tendência é gozar a vida e esquecer quem Deus é. E era o que estava aqui a acontecer com a nação de Israel. Eles esqueceram-se. No meio da prosperidade, no meio da bênção, se esqueceram de quem Deus era. Que era Deus que deveriam, toda a glória, era a Deus que deveriam dar o agradecimento pela vida que eles tinham. E eles começaram a dar esse agradecimento aos ídolos, ao trigo, ao vinho, enfim, como tinham os próprios romanos, tinham os seus deuses, o deus Bacos, o deus isto, o deus aquilo. O povo de Israel ia acumulando para si cada vez mais deuses. E como diz o próprio verso 7, voltando um pouquinho atrás, ele diz: ninguém há entre eles que me invoque, diz Deus. Não se voltam para o Senhor, o seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Como eles estavam calmos, como eles estavam a viver uma fase de prosperidade, esqueciam-se de Deus. E infelizmente isso pode ocorrer connosco também. Temos que ter a sabedoria de ser gratos no nosso íntimo. Não nos esquecermos de que se temos bem-estar hoje é pela graça de Deus. E devemos agradecer a Deus isso. Mas também estamos a passar por um período de privação, devemos levantar o nosso clamor a Deus. O povo de Israel não clamava de coração a Deus, diz o verso 14. Nós precisamos de voltar ao nosso Deus. E Deus deseja que nós façamos isso. Deus diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Noutra passagem diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, por outro lado, dizia: tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis. Deus faz este apelo à humanidade com um só propósito: o propósito de se relacionar consigo e comigo. E a nossa atitude, infelizmente, é: eu não vou aborrecer Deus com estas minhas preocupações. Deus não fica aborrecido. Eu quero lhe dizer com toda a franqueza, Deus não fica aborrecido. Você pode orar a Deus o tempo que quiser, as vezes que quiser, clamar, as vezes que quiser, fazer os pedidos que quiser, Deus não se vai aborrecer consigo. Portanto, pode pôr essa desculpa de lado. Pode pôr essa ideia completamente arrumada na gaveta. Deus quer que você se relacione com Ele. Porque Ele realmente deixa-nos este desafio de nós o buscarmos em todo o tempo. Então, tenhamos esta atitude de nos relacionarmos com Deus e vamos certamente experimentar uma vida que nós provavelmente não experimentámos até hoje. Uma mudança significativa na nossa maneira de ser e estar. Eu achei curioso, há pouco tempo descobri algo, já sabia, mas descobri algo diferente, fez mais sentido para mim. Descobri a ideia de que nós podemos namorar com Deus. Eu sei que é uma ideia que você talvez fique... Namorar com Deus é retirada deste livro aqui, de Oseias, que nós estamos a estudar. Vemos aqui como Deus se quer relacionar com o seu povo e Ele usa esta imagem do casamento para se relacionar com o seu povo. Ele quer ter um relacionamento de amor. Não um relacionamento de amor como nós entendemos, entre homem e mulher, mas aqui é só uma metáfora que Deus está a usar, uma ilustração que Deus está a usar, mas no sentido que você pode ter uma relação apaixonante com Deus, uma relação que mexe consigo, uma relação que não é só ritual, que não é só oca, que não é só cansaço. A pessoa olha para a Bíblia e diz: mas o que é que eu vou fazer? Olha para a igreja e pensa: oh, que coisa. Não, a relação com Deus pode ser estimulante, desafiadora, entusiasmante, apaixonante. E é esse tipo de relação que Deus quer desenvolver consigo. Se você está a viver um período de enfado, de cansaço, de deserto, eu sugiro que você reavalie a sua vida. Entregue a sua vida a Deus, busque-o com humildade e Deus vai se revelar ao seu coração. Isso eu garanto, em nome de Jesus, não por mim, não por causa de eu ser isto ou aquilo, mas porque a palavra de Deus promete. Você pode ter essa experiência com Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no livro de Oseias, vamos ver aqui o verso 15. Diz assim: adestrai e fortalecei os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Deus age em favor do povo e o povo vira as costas a Deus. O verso 16 diz: eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Aqui temos Israel que se volta para encontrar socorro, porém eles não voltam para Deus. Voltam-se para o Egito.
e isso vai produzir vergonha, vai levá-los ao descrédito, vai fazer com que eles realmente caiam em desgraça. E tem uma atitude completamente diferente daquela do salmista que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este é o nosso Deus. Mas o povo de Israel esqueceu-se, não quis saber de Deus. O capítulo 8, verso 1, chegamos agora ao capítulo 8 do livro de Oseias, diz: embora a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. De facto, Deus era este ser que vinha, por um lado, julgar a nação de Israel, porque eles se tinham afastado completamente do povo, do coração, tinha-se voltado contra Deus. E por isso Deus iria trazer à Síria essa nação para, de alguma forma, corrigir o povo de Israel. Por isso eles vinham, como diz aqui o texto, como águias contra a casa do Senhor. Eles vinham de uma forma tremenda. E realmente iriam fazer com que o povo de Israel mudasse o seu coração. O verso 2 diz: a mim me invocam, nosso Deus, nós Israel, te conhecemos. Aqui vemos a ironia. Mais uma vez aquele provérbio popular que eu costumo citar com frequência: quando estamos em aperto, quando estamos em aflição, é realmente quando nós nos lembramos de Deus. Só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões, costuma dizer, ou melhor, costuma dizer o povo, não é? E aqui Israel, quando está em aperto, quando está em aflição, vem e invocam o nome de Deus. Mas muitas vezes é como alguns religiosos que querem fazer uso do nome de Jesus Cristo para seu próprio prazer. Invocam a Deus dizendo: eu sou filho de Deus, eu exijo, eu reivindico em nome de Jesus determinadas coisas, mas no entanto o caráter está completamente longe daquilo que é a orientação de Deus. É uma hipocrisia isto. E é tal hipocrisia que Jesus condenou nos fariseus. Nós não podemos ir a Deus e dizer: eu reivindico em nome de Jesus porque eu sou filho de Deus, eu sou cristão, ou sou isto, ou sou aquilo, quando na realidade o meu caráter está completamente distante daquilo que é a orientação de Deus. Quando eu não ligo à Bíblia, quando eu não oro, depois na aflição eu clamo. Realmente nós precisamos de ter mais seriedade na nossa aproximação à nossa relação com Deus. O povo de Israel era um povo não muito diferente de você e de mim. E por isso é estranho que quantas vezes a gente lê aqui o texto diz Israel e se calhar podíamos pôr o seu nome e o meu nome neste texto. Eu, sinceramente, identifico-me em algumas alturas com este povo de Israel. Percebo que eu às vezes sou incoerente, preciso de ter mais coerência na minha relação com Deus. Não posso vacilar desta maneira assim. Num dia estou lá em cima, cheio de vontade de servir a Deus, no outro dia é como se o mundo estivesse a desabar. É por isso que nós temos que alicerçar a nossa vida naquilo que é o mais firme, que é Jesus. Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas notemos ainda o verso 3 aqui deste capítulo 8. Diz assim: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Esta era a idolatria do povo. Eles continuavam a promover deuses, criar imagens, nomear reis que não tinham nada a ver com os princípios de Deus. E isto deve nos fazer pensar também, nós hoje não temos rei em Portugal, mas pensar nos nossos governantes. Quando nós vamos a eleições, que tipo de governantes nós estamos a nomear? O Deus aqui diz que eles estavam a eleger reis que não eram de Deus. Será que nós estamos a nomear governantes que não têm um coração minimamente virado para Deus? Nós deveríamos, como cristãos, ter isto em atenção. Dizemos ser cristãos, 98% da nossa população se afirma cristã. Eu pergunto se estamos a eleger cristãos para governar a nossa nação. Pessoas que são segundo o coração de Deus. Deveríamos ter isto muito sério nas nossas reflexões políticas também. Oseias segue no capítulo 8, o verso 5 a dizer: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Ou seja, eles têm esta atitude aparente de inocência, eles têm esta atitude de fingimento, mas no entanto estão longe de Deus. Eles criam esta imagem, este bezerro de Samaria, ao qual Deus rejeitou desde o início. O povo começou logo, assim que se dividiu
Israel, criando as 10 tribos a norte e as 2 a sul. Lá as 10 tribos do norte criaram este bezerro de ouro para que as pessoas não tivessem que ir ao templo, mas isto foi algo que Deus sempre abominou. E continua o texto bíblico: porque vem de Israel, a obra de artífice não é de Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegam tormentos. Eu não sei se você reconhece este provérbio que nós temos no nosso português. Semeamos ventos, colhemos tempestades. Vem daqui das Escrituras. É curiosíssimo como nós temos tantos provérbios populares que saem da Bíblia. Este aqui é de Oseias, capítulo 8, verso 7. Porque semeamos ventos e semeamos tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Este é o desafio, e o apóstolo Paulo reforça esta ideia de que quem semeia ventos colhe tempestades, que é aqui do livro de Oseias. Você agora já sabe identificar este provérbio com o texto bíblico. Quando alguém disser este provérbio, você sabe, isso é Oseias 8, verso 7. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa: tudo quanto o homem semear, isso ceifará. Ou seja, as nossas ações, por outras palavras, têm consequências. Nós não podemos pensar que se eu estiver a mentir, a coisa vai funcionar bem. A mentira tem sempre consequências, e consequências terríveis. As pessoas vão desacreditar de nós, vão perder a confiança, e isso vai ter a médio prazo problemas e trazer problemas para nós. Aquilo que nós semeamos é o que nós colhemos. Nós temos que ter isto muito, muito em atenção. Não podemos dourar a pílula, como se costuma dizer. Temos que estar atentos à nossa maneira de nos conduzirmos. Então é esta atitude que nós devemos ter, sempre procurando a orientação de Deus. E Deus vai pedir contas da nossa vida. Jesus nos relatou isso quando conta aquela parábola daquele homem que tinha todos os bens, já estava farto de bens, e ele dizia: agora a minha alma pode regaladamente descansar. E Deus diz: louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tens amealhado, para quem será? Para quem será os teus bens? Nós temos que avaliar bem a nossa vida. O livro de Oseias, verso 8, diz ainda: Israel foi devorada. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram à Assíria. O jumento monteja anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, ou os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhes escreva na minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisas estranhas. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Temos aqui a consequência dos atos que eles fizeram. E, no fundo, este povo deseja as festas, deseja os rituais, deseja os sacrifícios, mas Deus diz na sua palavra que Ele ama mais a obediência do que o sacrifício. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.